Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal Jean Maria Doutrina Católica, se inscreve aqui no canal, se certifique do sininho, clique na notificação do sininho, clique em todos para que todas as notificações do canal cheguem até você. Você que também já é inscrito no canal, se certifique do sininho das notificações, é um sinozinho, um emblema de um sino que fica bem do lado do nome se inscrever. Você clica lá e clica em todos para que todas as notificações desse canal cheguem até você. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque você que compartilha também evangeliza. Seja você esse instrumento de Deus, seja você também esse apóstolo, essa apóstola de Jesus, a levar a palavra de Deus através de um pequeno vídeo. É um gesto de evangelizar. Hoje vamos estar falando sobre a caridade, a extraordinária ação de Santa Dulce dos Pobres. Estamos em 2025, nesse mês de agosto, no dia 13 de agosto, comemoramos o dia de Santa Dulce. E para os baianos, para aqui, para a Bahia, é uma alegria para cada um baiano, para a Bahia, ter como exemplo Santa Dulce. Ter como exemplo Santa Dulce, uma mulher que soube viver a caridade. Uma mulher que entendeu o que é a caridade. Uma mulher que entendeu o que é o amor. Aquilo que descreve a Sagrada Escritura em Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, na segunda vinda de Jesus, quando Jesus pergunta, quando questiona Jesus: Senhor, quando foi que te vimos nu e te vestimos? Te vimos com fome, te demos de comer. Quando foi que estava preso, fomos te visitar. Então ali Jesus fala: quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. E Santa Dulce dos Pobres, que começou com Irmã Dulce, hoje para nós, hoje para o mundo, hoje para vocês que me acompanham, é Santa Dulce dos Pobres, porque ela entendeu com perfeição essa passagem da Sagrada Escritura. Mas você que está em sua casa e tem acesso à Bíblia, 1 Pedro 4,8 fala assim: a caridade cobre a multidão de pecado. A caridade cobre a multidão de pecado. Santa Dulce entendeu o ardor da caridade. Eu não tenho tempo, esse não é um vídeo dedicado para falar tanto da vida de Santa Dulce, mas uma reflexão sobre a caridade dela. No mais, seu nome de batismo era Maria Rita. Maria Rita ali que ela tem um documentário dela interessante aqui, vou abrir um parênteses para falar, que ela falava que gostava de jogar bola. Então assim, ela fala da vida dela comum, da vida dela normal, que ela ia com o pai dela jogar bola. E quando ela chegou na idade dos 13 anos de idade, Deus despertou no coração dela esse desejo de ajudar os pobres, esse desejo de ser útil para os pobres, esse ardor na caridade de servir. E ela fala assim no documentário: mas eu tive que começar a ajudar meus doentes, tive que deixar o jogo de bola. Então logo cedo Santa Dulce entendeu o que é o desapego. Logo cedo ela mostra pra gente o que é abandonar tudo. Aquilo que São João da Cruz, eles nos ensina através do seu escrito: eu troco tudo pelo tudo. É o desapego. É aquilo que fala o Evangelho de São Mateus no capítulo 19 do jovem rico, quando Jesus questiona o jovem rico para que se desapegasse tudo. O homem se entristece porque o homem era rico financeiramente, mas espiritualmente era um homem pobre, porque estava preso às coisas desse mundo, e as coisas desse mundo é passageira. Mas Santa Dulce entendeu. Ali nasceu em 1914, 26 de maio de 1914, ela nasceu nessa data. Aos 19 anos, ela entrou na congregação. Então aos 19 anos, ela começou a ser freira, entrou para uma ordem religiosa, onde ela foi ser freira. E recentemente, no ano 2019, foi canonizada pelo Papa Francisco. Aí, tida pelo nome de Santa Dulce dos Pobres. Esse pobres, aí acompanhado do seu nome, está ligado àquilo que ela viveu, aquilo que ela se consumiu a fazer. É inúmeras as obras de caridade, é quase que incontáveis
as belezas de tanta boa ação que ela fez ali nas ruas de Salvador. No entanto, algumas das ações de irmã Dulce se destacam por chamar extremamente a atenção. Uma hora ela pede para um jovem abandonar, um jovem arrombar a porta de um mercado abandonado, de estabelecimento abandonado, para colocar os doentes que ela acolhia. E então ali, quando chega o dono daquela propriedade, tentando expulsá-la para fora, e ela fala ali que ela fez aquilo pelos seus doentes, quando o homem entra e vê aquela multidão de pessoas sofrendo com todo tipo de enfermidade, e aquela mulher com uma aparência tão humilde, ele vai, ao invés de colocar a mulher para fora, vai fazer uma boa compra no mercado e ainda dá dinheiro para Dulce cuidar dos pobres. A gente vê a ação de Deus, a graça de Deus, o agir de Deus, a confirmação desse carisma que Deus deu a ela nessas ações extraordinárias. Outra hora, ela vai para um determinado ponto da cidade de Salvador, onde o prefeito na época fala: Dulce, você vai acabar afugentando ali os turistas. E restou para Dulce, né, que hoje para nós é Santa Dulce, ela ir para o galinheiro. Ela acaba conseguindo um galinheiro, que é o lugar que ela vai ali reformar, trabalhar para ali colocar seus doentes. Lembra um pouco a história de São João Bosco, né? São João Bosco passou muita dificuldade para onde colocar seus meninos. Acaba lembrando também um pouco da história de Santa Teresa de Calcutá, entre inúmeros outros santos. Santa Dulce do Pobre também foi uma mulher iluminada por Deus. E se destaca muito aquilo que vamos hoje meditar através desse vídeo. Em uma das ocasiões, me emocionou um pouco ela falar assim, que ela relatar em um dos seus relatos, ela dizer que durante a noite, ela tinha uma ocasião da vida dela que ela colocava os seus doentes, ela se referia assim, seus doentes em uma cabana de madeira. E ali tinha muitos ratos, e os ratos roíam os pés daquelas pessoas, daqueles mendigos, daquelas pessoas que ela acolhia, daqueles pobres. E aí ela vai para uma farmácia, vai para um local e pede, chama a isca, né? Eu entendi como o veneno do rato, a isca, para o veneno dos ratos. E aí as pessoas não querendo dar isso, aquilo, ela pega os lençóis sujos de sangue e vai e leva até aquele lugar. E quando ela consegue o remédio, o veneno para os ratos, a isca, o nome que ela se refere, ela não tem dinheiro para voltar para casa, não tem dinheiro para passagem. Um antigo conhecido dela faz uma doação de 5 mil reais. É mais um ensinamento para nós, é a questão do se abandonar à vontade de Deus e confiar na sua providência. Certamente quando irmã Dulce ela começou a acolher aqueles doentes, ela não fazia ideia de como ela ia conseguir comida para todos, roupa para todos. Em uma das ocasiões, é interessante também destacar inúmeras, incontáveis, não tenho como colocar nesse vídeo, e até por questão de ordem, o número de obras extraordinárias que essa mulher fez. Mas em uma dessas, me chamou muita atenção a penitência que ela fazia. Era uma mulher que dormia em cima de uma cadeira para fazer penitência. Pasme você. A mulher dormia numa cadeira de madeira, uma mulher que tinha problema pulmonar, já era uma mulher de idade avançada, já era uma senhora que se consumia, se desgastava para cuidar de uma multidão de doentes, fazia penitência e dormia em uma cadeira. Alguns relatos apontam que essa penitência ela surgiu quando Santa Dulce pedia pela cura de uma irmã e de um pai dela. Então assim, para nós, católico, apostólico, romano, para o mundo inteiro, em especial para nós baianos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que quer seguir o caminho de Deus, é extraordinário. O que me destaca hoje é a caridade. E é sobre a caridade que eu quero entrar nesse vídeo. Aquilo que Nossa Senhora de La Salete ela colocava
nas suas diversas profecias, ela falou assim: o amor de muito esfriará. E hoje a gente vê realmente, uma sociedade que não tem mais amor. As pessoas já não têm amor pelo próximo, as pessoas já não têm amor pelo irmão. A pessoa já não tem amor mais por nada. Hoje se perdeu a dor da caridade. Hoje se perdeu o zelo pelo amor próximo. E às vezes até entre nós cristãos, muitas vezes falamos muito do santo, mas entre eles, todos eles souberam o que é a virtude da caridade. E hoje a caridade se esfriou no coração de muitas pessoas. As pessoas só querem fazer algo se for receber algo em troca. As pessoas só querem fazer uma boa ação se for bem vista, se for bem reconhecida, se for aplaudida, se for notada. E é exemplo de Santa Dulce, é exemplo daquilo que São Pedro traz hoje. Olha, a caridade cobre a multidão de pecado. Ali a Sagrada Escritura fala em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, aquele que diz não ter pecado é o mentiroso. Ora, se a caridade cobre a multidão de pecado, e aquele que diz não ter pecado é o mentiroso, quer dizer que todos nós temos pecado e que cada caridade que a gente faz, ela agrada muito o coração de Deus. Ela alegra o coração de Deus. E Santa Dulce entendeu isso. Santa Dulce entendeu isso. Assim como Santa Teresa, assim como São João Bosco, assim como Números Santo, assim como São José Maria Escrivá, Santa Dulce dos pobres entendeu isso. Ela não queria aplauso, ela não queria reconhecimento, ela não queria status, ela não queria fama, ela só tinha interesse de cuidar dos seus doentes. Por quê? Porque aquilo que fala o Evangelho de São Mateus no capítulo 25, ela conseguiu ver Jesus através do rosto daquele pobre. Assim como São Francisco de Assis, assim como Santa Teresa de Calcutá, essa mulher conseguiu ver Jesus ali no rosto dos pobres. Assim como São Leonardo de Porto Maurício, entre inúmeros outros santos. E às vezes, hoje a gente vive numa era onde as pessoas só querem fazer algo se ela receber algo em troca. Ela só quer fazer algo, só quer fazer um favor, só quer ajudar alguém se ela for vista, se ela for reconhecida. E que a gente possa voltar a refletir isso hoje. Que a caridade, fazer o bem, sem olhar quem, como dizia um conhecido meu. E acima de tudo e abaixo de Deus, buscar viver o amor de Deus. Buscar viver uma vida santa. Buscar ter sensibilidade com o sofrimento do outro. Buscar ter sensibilidade com aquilo que o outro passa. Hoje a gente vive numa era de pessoas doentes. Hoje a gente vive na era de pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Quantas pessoas em crise psicológica. E muitas pessoas hoje têm um coração perverso. Ao invés de dar uma palavra de conforto, muitas aconselham o mal. Aconselha para ver a pessoa se destruir, se acabar. Hoje vivemos na era onde acontece disputa desse tipo de assunto que a gente cita. Disputa de quem vai prejudicar mais a pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, então que a gente possa entender aquilo que dizia São João da Cruz. São João da Cruz vai dizer assim, que no final da tarde seremos julgados pelo amor. E nosso julgamento final, a segunda vinda gloriosa do Senhor, aquilo que a gente atende, aquilo que a igreja nos orienta sobre julgamento universal, julgamento particular, se eu partir hoje, se você partir hoje, se alguém partir, naquele momento haverá um julgamento particular. E ambos do julgamento nós vamos nos deparar com Deus e seremos julgados por amor. Aquilo que a gente tem feito é por amor, aquilo que a gente tem feito é por caridade. Ou a gente está somente concentrado na vida do irmão, na fofoca, nem está investigando o que o outro faz. A gente está interessado no status, está interessado na visualização, está interessado nas curtidas, está interessado nos inscritos, está interessado em estar na frente, no destaque, no aplauso e a caridade e o amor. Em relação a isso, ainda falando sobre a caridade e o amor, muitas pregações hoje não se fala da verdade do Evangelho, não se denuncia o pecado, não se alerta quando a pessoa deixa de orientar
a gravidade do pecado, deixa que o inimigo terminal das trevas, o anjo decaído, trabalha tranquilamente no lugar. Então, é um ato de caridade. Claro, aquilo que dizia Santo Agostinho, a caridade, né? A verdade deve ser dita com amor, mas o amor não impede de dizer a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, que hoje a gente possa, através da reflexão de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, aquela mulher que sentiu, que entendeu aquilo que descreve o Evangelho de São Mateus no capítulo 25, que aquele que teve fome desce de comer, aquele que teve sede desce de beber, aquele que estava nu deu o que vestir, vestiu os nus, visitou os presos. Aquilo Santa Dulce dos Pobres entendeu. E que cada um de nós também possamos entender que não, o extremo das coisas não será, eu digo por mim, eu tiro por mim, eu não vou ser julgado extremamente pelas pregações que eu fiz. Vou ser julgado pelo amor que eu coloquei nela e principalmente nas missões que Deus me confiou. E a respeito de pregação, quanta falta de amor. Pregação hoje em muitos lugares não agrava a todos, mas em muitos lugares se tornou um acordo político. Eu vou chamar aquela pessoa porque aquela pessoa pode me beneficiar de alguma outra maneira. Então virou um acordo político em muitos dos casos. E em diversas outras coisas, que através da reflexão de Santa Dulce dos Pobres. É interessante também, é muito relato da vida de Santa Dulce, muito importante, muito interessante. Um mendigo, ele queria ir a um determinado lugar, ele não tinha o dinheiro da passagem corretamente e o rapaz que conduzia o transporte, ele humilhava aquele mendigo. E Dulce, ela se levantava e perguntou quanto era a passagem. O motorista, ele se exaltou. Sente-se, senhora. Isso não é da tua conta, senhora. Ela é da minha conta sim, porque ele é meu irmão. E então o motorista olha para ela e fala assim: esse mendigo é teu irmão? Claro, com tom de desprezo, provavelmente até a leitura cita isso. Ela fala assim: sim, é meu irmão. E ele paga a passagem daquele mendigo, ele entra no trem. Então assim, a caridade, o amor, a sensibilidade com que o outro sente, tentar ajudar, tentar ser útil, tentar buscar amar a Deus através das ações, de fazer um bem, de servir aquilo que o próprio Jesus colocava no seu evangelho, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tudo isso hoje, tudo que Santa Dulce viveu, tudo que foi refletido é um aprendizado até para mim, é um aprendizado para cada um de nós, que a gente possa despertar na fé e entender que a pregação tem que ser com amor, o evangelho tem que ser com amor, as boas ações têm que ser feitas com amor, ajudar o próximo com amor. Aquilo que o Evangelho de São Mateus no capítulo 25 também fala: estava preso e foste me visitar. Quantas pessoas no mau caminho, quantas pessoas hoje que caem no presídio, quantas pessoas trilhando os caminhos dos entorpecentes, das loucuras, dos roubos, das fraudes e de todas as outras coisas que a gente já sabe. E muitos de nós cristãos endurecemos nosso coração e não rezamos por aquelas pessoas. É difícil, não estou dizendo que é fácil não. Aquele que faz o mal, ele receberá o mal como sua recompensa. Porque Deus tem um olhar onipotente, penetrante de fogo, e todos nós, sem exceção, prestaremos conta a Deus até mesmo de uma agulha que cai no chão. Então, meu irmão, minha irmã, não deseje o mal para essas pessoas. Não peque por causa do erro de outra pessoa. Até porque a Sagrada Escritura em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, diz: quem odeia seu irmão é um assassino, e no céu não entra nenhum assassino. Fala a Sagrada Escritura. Santo Irineu de Leão, dos primeiros séculos da igreja, século 3, Santo Irineu de Leão, ele vai dizer assim: quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu rezo, eu estou falando com Deus. Então, quando eu leio a Sagrada Escritura e a Bíblia está dizendo para mim que Deus vai julgar cada um, não sou eu que vou ser o juiz da vida das pessoas. Então, a gente deve orar pelas pessoas. Ora, se o próprio Jesus fala no Evangelho que a gente deve rezar pelos nossos inimigos, imagine
Então, é que a gente possa meditar cada detalhe disso e trazer para nossa atualidade aquilo que Santa Dulce viveu. Claro, claro, aqui no discernimento, né? No discernimento, na prudência, no equilíbrio. Não estou mandando você agora ir pegar o galinheiro e colocar a gente lá. Não é esse o tipo de conteúdo. Eu espero que vocês entendam aquilo que eu quero passar. Mas ajude aquele que pode, ajude aquele que sofre. A esmola muitas vezes nem sempre é financeira. A esmola nem sempre é financeira. A esmola que a gente pode dar, que a gente pode até nem utilizar essa palavra esmola, a gente pode usar. Esse ato de caridade pode ser um bom conselho. Esse ato de caridade pode ser um rosário, um texto rezado por aquela pessoa que está sofrendo. Esse ato de caridade, já que o nosso entendimento de ser católico, de ser cristão, é imitar a virtude do santo. Como posso imitar a virtude de Santa Dulce, que entendeu o chamado de Deus, que entendeu o amor de Deus? Eu posso rezar pelo meu irmão, eu posso rezar pelo sacerdote, eu posso rezar pelo missionário, eu posso dar um bom conselho quando me der oportunidade, eu posso dar um digitório de raspar mandioca, eu posso dar uma ajuda ao vizinho, eu posso doar uma cesta básica, eu posso doar um alimento, eu posso doar uma roupa, eu posso me colocar a serviço quando eu tiver a oportunidade mais certa. Esse serviço pode ser numa igreja, na preparação de um retiro, na preparação de qualquer evento que vai levar a palavra de Deus, ou qualquer outro tipo de situação que você diga, eu posso ajudar, eu posso servir, eu posso amar a Deus por meio da caridade. É um desafio, obviamente é um desafio, mas olhando para o exemplo de Santa Dulce dos Pobres, você é convidado a se aproximar na biografia dela. Certamente, até o coração mais duro, ele pode se sentir emocionado. Como destaca profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, a palavra do Senhor foi dirigida assim: eu vou tirar teu coração de pedra e eu vou te dar um coração de carne. O coração duro, ele pode ser molecido com o passar do tempo, com oração, com jejum, mas com testemunho de Santa Dulce, certamente a gente pode alcançar Deus com mais fervor, com mais pressa, com mais desejo de amá-lo, porque o testemunho arrasta. Se a pregação convence, o testemunho arrasta. E hoje, orgulho da Bahia, orgulho para nós, como Santa Dulce dos Pobres, é um testemunho para cada um de nós. Daquilo que descreve São Pedro 4,8, a caridade cobre a multidão de pecado. Certamente, Deus, ele via os pecados de Santa Dulce, mas muitos, inúmeros, eu não tenho autoridade espiritual para dizer todos, mas foram perdoados. Porque Santa Dulce, se a igreja reconheceu que ela é santa, nós não temos o que discutir. Entendemos que ela foi para o céu. E se ela foi para o céu, os ensinamentos de caridade dela hoje, para nós, é o melhor a seguir. Que a gente faça as coisas com amor, que a gente faça as coisas com caridade, que o nosso amor não permita que o amor pelo próximo esfrie. Não permita que o ódio te segue. Até mesmo por aquele que te faz o mal. Eu não estou dizendo que a pessoa que está te fazendo algum mal, você precisa ser amiguinho dela. Porque o perdão, como muitos confundem, perdoar não é amnésia. A Bíblia fala do perdão, a Sagrada Escritura não fala de amnésia. Não é esquecer, não é voltar a abrir brecha para tomar outra cacetada, não é disso. Perdoar é desejar o céu para o outro. Perdoar é desejar o bem para o outro. Perdoar é, se possivelmente, até ajudar aquele que te fez mal. Mas a amizade você tem se você quiser. Porque se você já conhece a natureza do outro que é te prejudicar, você tem a liberdade de se afastar. Opa! Se você vai por um caminho e você tropeça num caminho e cai, no outro dia você vai por aquele caminho se você quiser. Porque você sabe que aquele caminho está em risco de te jogar no chão. Certo tipo de amizade é a mesma maneira. Podemos amar, podemos orar, podemos desejar o céu, podemos falar com ela, podemos até servi-la em alguma obra de caridade, exemplo de Santa Dulce. Mas a vigilância nos convida a não ter amnésia. Que a gente possa, através de Santa Dulce hoje, despertar em nosso interior
A caridade. Essa caridade pode ser em muitos atos. Você pode ser caridoso lavando um prato na sua casa. Você pode ser caridoso perdoando seu irmão, que é já um mandamento da igreja, que é um ensinamento da igreja, né? Que se a gente não perdoa, a gente não é perdoado, como a gente reza até mesmo na oração do Pai Nosso. Perdoai-me nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você pode fazer um ato de caridade com a imensidão de oportunidade que Deus vai te dando ao longo do seu dia. A exemplo de Santa Dulce dos Pobres, vamos fazer um ato. Queria ler só esse finalzinho aqui do livro dela, porque é bonito, é emocionante a história dela. Ela fala assim, ela escreve assim: se fosse preciso, começaria tudo outra vez. Do mesmo jeito, andando pelo mesmo caminho de dificuldade, pois a fé que nunca me abandona me daria força para ir sempre em frente. É bonito, é extraordinário o ensinamento dela. Tem outra passagem dela aqui, só para finalizar o vídeo, que eu queria trazer para vocês. Estou com uma biografia dela aqui. Ela escreveu assim: a caridade não pode ter mão amarrada. Então aquele que quer ajudar não pode ter mão amarrada. A caridade. A minha caridade interessante que a gente lê aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 8. Esse é o ensinamento de hoje. Deixa aqui seu comentário, você que ficou até o finalzinho do vídeo. Deixe sua curtida, você evangeliza, você ajude que esse vídeo da palavra de Deus chegue a mais pessoas hoje. Compartilhe com alguém, seus grupos de WhatsApp, seu status de WhatsApp. Ajude que essa palavra positiva da caridade, do amor de Deus, chegue a outras pessoas. Se inscreve no canal e clica lá no sininho das notificações e clique em todos para que as notificações cheguem também até você, do Jean Maria Doutrina Católica. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.